os nomes dos deuses pagãos, ou que a gente quase não conhece também, né? Deuses pagãos é porque não está na Bíblia. Até o mesmo do nosso Deus foi tirado, foi apagado, foi mudado, para que ninguém soubesse o próprio nome dele, mas deixaram uns nomes aqui ainda escritos, né? Vamos tentar achar, vamos tentar descobrir. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versos 7 e versos 28. Pois que grande nação é que tenha deuses tão chegados a si como é a nós o nosso Deus. Todas as vezes que o invocamos, neste caso, já se fazia menção de que os deuses do paganismo, das outras religiões, não respondiam aos chamados dos seus súditos, né? Dos seus seguidores. E quando o povo hebreu clamavam, oravam, imploravam a Deus, esse nosso Deus, nosso Criador, chamado Yahová, Yahweh, ou Pai Celestial, que é o mais correto, porque o nome dele foi apagado, então ele respondia de imediato. E os outros deuses, no caso aqui os mais antigos, que a gente vê lá como Baal, como como é que fala? Dagon, esses não respondiam, porque na verdade não eram deuses, era simplesmente obra criada pela mão humana. Vamos para o versos 28. Lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Esses daí está falando das imagens escondidas, todas elas, de madeira, de pau, de pedra, de louça, cerâmica, tudo isso, criação de homens, de pessoas, não era deuses de verdade. O capítulo 12, versos 3 de Deuteronômio, 12, versos 3. E derrubareis os altares, e seus altares, e quebrareis as suas colunas, queimareis a fogo os seus asserins, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apegareis aos nomes daquele, e apagareis o nome daquele lugar. Diz que dos Balaíns, vai falar de Balaíns, Baal, né? Dos paganismos. Então era a ordem para destruir tudo que se passava na frente que não fosse a religião hebreia. Povo, cristianismo agora falando, né? O cristão, ou seja, messiânica na época. Tudo era para ser destruído, derrubado e apagado os nomes deles. Não era para fazer nem menção dos nomes deles. Capítulo 13, 13. Mas como foi escapando os nomes? Sobrevivia pessoas que de repente era devota intimamente daqueles deuses e foram salvando os nomes, e foram proclamando o escondido dos verdadeiros adoradores de Deus, o nosso Criador, o Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, no caso o nosso Pai Celestial, o Deus do nosso Salvador e Pai de Jesus Cristo. Yahushua, né? A Machia, 13, 13. Uns homens, filhos de Belial, saindo no meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que nunca conhecemos. Conheceste? Era para fazer assim. Eles queriam cair fora desse Deus, porque o Deus nosso Deus, ele é cheio de regra. As regras dele é não adulterar, não prostituir. O homem, no Velho Testamento, teve até várias mulheres, mas neste caso do Novo Testamento não pode. Né? O adultério, a prostituição, a fornicação, né? O nosso Deus não pode, não deixa a gente ser livre para ser pecaminoso. Então ele exige uma
devoção mais sincera. Por isso que as pessoas corriam atrás de outros deuses, porque dá para servir como quer. Capítulo 32, verso 37 de Deuteronômio. 32, 37. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam? Não tiveram deuses que os salvavam, né? Josué 23, deixa eu ver se é isso mesmo, Josué 23, versos 7. Para que não vos mistureis com estas nações que ainda restam entre vós, vocês, e dos nomes de seus deuses, não façais menção, nem memória deles, pensar neles, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem a eles vos inclineis. Deus é Deus ciumento, não deve inclinar a outro ser a não ser o próprio Criador. Capítulo 24, versos 20, de Josué. Se abandonardes ao Criador, nosso é o único Deus, e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará o mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então, quem é, na verdade, uma pessoa que adora outro Deus, que não seja o Deus que a gente fala da Bíblia, porque não sabemos o nome, estamos tão confusos, tantos quantos, mas não há necessidade de... Não é tão importante, é Jeová o nome Jeová. Não é Jeová. Jeová também é abreviação daquilo que se chama Senhor, é um apelido também. Não é Yahová, né? E nem Yahweh. Yahweh quer dizer é o que existe. Yud Rei Vav Rei quer dizer é o que existe, é o que é. Assim como ele diz a Moisés, sou o que sou. Ele não deixou o nome dele escrito em papel, o nome e sobrenome dele, deixou só o apelido do poderio dele, entendeu? A preposição do nome verdadeiro, legítimo dele. Então nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da Bíblia, que não quer que a gente peque, que rouba, que mata, que não quer que a gente tenhamos 3, 4 mulheres, nem 2, nem traímos a nossa mulher, né? E nem elas nos trair, né? Tudo isso aí. Agora, ainda vamos achar o nome de outros deuses ainda, tá? Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, versos 11. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Criador, servindo aos Baalins. Baalins era uma tribo, devotos de Baal, Baalins, eram devotos, tipo uns monges, uns sacerdotes de Baal, Baalins. Então os costumes Baalins vinham de Baal. E o povo de Israel iam atrás desses deuses, porque a vida de Baalim, dos Baalins, era tão maravilhosamente boa, livre, sem regra, sem respeito, sem domínio próprio, sem nada disso. Todos os cristãos que hoje a maioria dos cristãos está nessas igrejinhas lotadas, a igreja do reteté, a igreja do modismo, do carnaval, né? Faz até marchinha para Jesus, né? Yahushua Mashiach, por assim dizer. Faz marchinha para Jesus, carnavalzinho para Jesus, bailinho funk para Jesus, pisadinha para Jesus. Então, é do jeito que eles querem. Por isso que Baalins eram devotos a Baal. Capítulo 3, versos 6, 7 e 19. 3, 6, 7 e 19. Tomaram por mulheres as filhas deles, do Baalins, e deram suas filhas aos filhos dos mesmos, e serviram aos seus deuses. Assim os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do nosso Criador, do Pai Celestial, esquecendo-se do Altíssimo seu Criador, servindo aos Baalins e às Astarotes. Chegamos aí, o outro Deus, Astarote. Azerotes. Era tribo idólatra.
Não era uma nação em si, era tribo, vila, vilarejo, arraiais ou cidade, né? Era tudo feito de tenda, de madeira, nada do que é hoje. Algumas eram fortificadas de madeira, de peça madeira mesmo, né? Mas achamos aqui Balins e as Azerotes, outra tribo idólatra que adorava essas entidades, criada pelo próprio homem, dado o nome pelo próprio homem. 19, do versículo 19 agora, ele mesmo, porém, voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra para dizer-te. Em segredo, ó rei, disse o rei, silêncio, e todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Foi 19 mesmo. Ou seja, não era para estar esse versículo aí, mas ele estava ali, deixa eu ver. É bom que eu já até apago ele. É bom que eu já até apago ele. Capítulo 3, 6, 7, 19. Não tinha não. Isso. Era uma tramóia que você folheou. Eliúde ali, Eude, falou que era uma palavra de Deus que ia para falar agora. E aí o rei ficou tão envolto com aquela palavra, falou silêncio, quer dizer, fala depois. Aí Eude aproximou-se do rei, que estava sentado na cadeira do seu quarto, de verão, não sei o que, depois tolou a faca no rei e matou. Né? Esse versículo não precisava nem tê-lo ele aqui. Mas achamos deuses aqui. Né? Não tem nem por que está esse versículo 11 aqui. O povo era muito devoto a deuses pagãos. 5 versos 8. Escolheram deuses novos. Logo a guerra estava às portas. Via-se por ventura escudo ou lança entre 40 mil em Israel. Assim que eles voltavam para Deus, logo já tinha guerra. Ou era uma coisa de louco. Eles iam para outros deuses e já dava guerra. Deus acendia a ira, ficava com raiva deles e aí acontecia a guerra. Vamos lá para o capítulo 5. 8. Tá. Escolheram deuses novos, logo a guerra estava, tá bom. E o ser humano ali, o povo ia atrás dos deuses. E assim que eles escolhessem Deus, já tinha guerra, já tinha ele. Eles afastavam de Deus, Deus tirava a proteção dele, o Criador tirava a proteção deles. E aí o povo se sentia já, como eu posso dizer com o entendimento de Deus? Assim que eles negavam ao Criador que os protegia, que era o potente, a majestade, aquele que habita a sombra do onipotente descansará, né, embaixo das penas do Altíssimo, aí aquela nação já logo se voltava contra eles para destruir totalmente. Fazia uma aliança falsa com eles, eles iam lá, enfraqueciam-se na fé. E logo esse povo já queria matá-lo logo, destruir logo, para não ter mais essa raça de gente, esses crentes, né, esses hebreus, destruir rápido. Era, na verdade, um Deus tão legítimo, não vou falar nem de Deus tão forte, que ele é legítimo, é o único. O resto é cópia, o resto tudo é falsidade. Azazel, Samiasa, Satanás, Eclon, Brablu, tudo isso é tudo gente falsa. Tanto esses espíritos imundos que tá aí caindo na terra são tudo deusezinhos falsos, mentirosos, frouxos, porque o nosso Criador é o único. O meu Criador, nosso Pai Celestial, é o único. Ele é o único que faz o inferno inteiro estremecer. Saía-se da presença do Criador, do nosso Pai Celestial Yahweh, ia atrás dos balins, Deus os protegia.
Aí o povo já queria matá-los. Os demônios já queriam lançar raiva e ódio no coração daquela religião, daquele povo, para matá-los, destruí-los. E não aprendia com isso, não aprendia. Eu não aprendia mesmo. Porque nosso Deus é o único, não existe Deus forte, existe o único Deus. Ai, Deus nosso é mais forte. Não existe Deus mais forte, existe o único Deus que é o nosso Criador. O Deus da Bíblia, o Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse que lançou Satanás por queda, por terra. Esse é o único. O resto é fichinha. O resto é zum, zum, zum que você escuta e não é nada. Contra eu ele erra. Contra mim qualquer um é maior. Sou um lixo. Mas perante o meu Criador, eles estremecem. Azazel, Saniasa, Cromos, esse tal do que vocês falam, Lúcifer. Ixi, gente do céu. Pó, vento, cinza, nada. 6, 10, 25, 28. Vamos lá, vamos para 6, 10, acabamos. Capítulo 6, versos 10. Também eu vos disse, eu, o Criador, ele, no caso eu aqui é o Criador, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habiteis, mas não destes ouvidos a minha voz. Vamos lá, o meu capítulo é o 25, verso 25, né? Não deste ouvido a minha voz, né? Naquela mesma noite disse o Altíssimo a Gideão, né? Toma um dos bois do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal. Aquele povo era devoto a Baal, que é de teu pai, e corta-lhe a cera, o tronco, que está no pé dele. Vamos lá agora, versos 28 ao 32. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, viram que estava o altar de Baal derribado, fala que tá, derrubado, cortado a ser o tronco, o pedestal dele, que estivera ao pé dele, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado, pelo que disseram uns aos outros, quem fez isso? E depois de investigarem e inquirirem, disse, Gideão, filho de Joás, é quem fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora teu filho, para que morra, porque derrubou o altar de Baal, e cortou a cera que estava no pé dele. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, por si mesmo contenda, pois foi derrubado o seu altar, pelo que naquele dia chamaram a Gideão e Jerubbaal, dizendo, Baal, contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Vou ficar daqui a pouco fazer um comentário aqui e ficar por aqui, tá? Então, 33. Então, todos os balaíns, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passando o Jordão, tá? Então, eles fizeram assim, então, já você vai matar o meu filho porque derrubou Baal? Já que Baal é Deus que vocês tanto adoram, por que ele não briga por ele mesmo? Irmão, isso é o X da questão, a dura e linda palavra. Vocês não adoram todos os deuses que tem na terra, vocês amam tudo quanto é Deus, mas quando chega o dia da maldade, o dia ruim, ninguém te livra do Covid-19, e da AIDS, e do câncer, e do acidente. É lógico que vamos ter que aceitar a morte, ela vai chegar maravilhosamente bem-vinda, mas quem vai livrar a terra do terremoto, a terra do maremoto? Aí tem uma passagem lá que nós vamos chegar,
Davi estava transportando a arca de um lado para o outro, de uma região para outra, e a carroça balançou. É tão fato estranho, mas eu vou contar para vocês, vou ler para vocês outra hora. No que a carroça balançou, a arca ia cair. E teve um cidadão lá, que nem o nome eu estou lembrado agora no momento, correu segurar a arca para não cair. Ah, meu irmão, no mesmo instante Deus, o Criador, já cortou ele no meio, já matou ele ali mesmo. Por que que Deus fez essa atrocidade? Seria isso injusto Deus fazer? Não, meu amiguinho, Deus quis mostrar para mim, quer mostrar para você que Ele não precisa de nós para nada. Nós que precisamos dele. Ok? Que Ele não precisa de mim para segurar nada, nem fazer nada. Ele é capaz de se defender sozinho, porque Ele é legítimo, Ele é verdadeiro. O resto é imitação do que é real, o resto é tudo mentira. Tudo isso é mentira. Azazel perdeu o poder, Cronos perdeu o poder, os 200 anjos que estavam no paraíso tomando conta de Eva, todos eles foram condenados ao Hades, ao negrume da escuridão eterna, ao fogo, trará ao inferno, ao abismo. Estão todos morrendo de medo na hora que chegar o dia deles. Vamos terminar por aqui? Amém?